Bem, caros irmãos, o professor de português falou que não aguenta mais falar irmãos e irmãs, que português é irmãos, que nasce do neutro. Então agora vou ser corrigido, caros irmãos. Bem, aqui nós temos um texto de São Paulo, que ele está preso. Até o governador ali fala com o rei, fala que não tem muita coisa para acusar Paulo, mas Paulo, que é cidadão romano, pede para ser julgado pelo imperador. Fica essa questão, são dois textos, um sobre Paulo e um de Pedro. Paulo mostrando que quem está seguindo o caminho de Deus está sempre sendo perseguido, sempre, vamos falar em outras palavras, sempre dando provas de amor. Sempre, né? A prova de amor maior é sofrer por quem a gente ama. Isso é um ponto, pode ser sofrer por decisão sua, renúncia pessoal, ou externa também. Ambas as coisas São Paulo sempre demonstrou estar pronto a sofrer, né? Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Bem, e aqui no Evangelho é o momento que Jesus ressuscitado encontra com Pedro. O Evangelho de São João, ele foi feito todo dentro de um caminho para demonstrar que o ser humano não consegue amar por si mesmo a um ponto de dar a vida, sem que seja por uma ação do Espírito Santo. Então, aquela afirmação de Pedro, Senhor, jamais te negarei, darei minha vida, é uma afirmação que não dá espaço para a nossa dependência de Deus, do Espírito Santo, né? Todas as vezes que nós somos autossuficientes, que nós afirmamos, eu posso, na verdade, estamos perdendo forças. Claro que temos que ter cuidado para não ficar sempre nos colocando numa situação de coitados, também que não pode nada, que não faz nada, mas também esquecer que o Espírito Santo está dentro de nós. Um outro aspecto também é que Jesus escolheu Pedro como chefe da igreja. E naquele momento que Pedro se julga suficiente por suas forças de seguir Jesus, cria uma certa dificuldade para Jesus na fundação da igreja. Eu vou dizer por quê. Então Pedro, aí Jesus dá um puxão de orelha, Pedro, pois eu te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, né? E aqui, Pedro já tinha negado, chorado, estava muito humildezinho, como deveria estar nós sempre. E Jesus encontra. E depois de comerem, Jesus diz, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? A primeira pergunta que Jesus faz, em grego, é o amor ágape. Agapás. Lembra do amor ágape, que é doação total até a morte, se preciso for? Lembra que em grego tem 3 níveis de amor? Sim. Ágape, filos, de amizade, e eros. Ok? Pedro responde para Jesus, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na verdade ele fala, filose. Ele responde um nível abaixo. Aqui Pedro está humildezinho. Apacenta os meus cordeiros.
Aqui Jesus já acha uma abertura para a igreja, né? Para Pedro ser o chefe da igreja. Vamos terminar porque eu vou dizer o porquê. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, agapás-me? E Pedro responde: Senhor, filosê. Também de novo ele rebaixa. A terceira vez que Jesus pergunta: Simão. Aí Jesus não pergunta mais agapás. Ele fala: Simão, fileis-me? E Pedro rebaixa: sim, senhor, filosê. Tu sabes tudo que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão, e outro te cingirá e te levará para onde não quereis ir. Aqui fica um grande ensinamento para nós. 2. É que a igreja católica, a igreja da origem, nasce desde o início com a força do Espírito e a fraqueza humana. Sempre a igreja católica foi isso. Sempre. Todas as épocas se podia ver quantos membros da igreja são miseráveis, mas como o Espírito Santo age mesmo assim, tira um bem de muitas coisas e a igreja continua aí firme, né? Sempre temos que ter em mente que somos dependentes totalmente da graça. Para amar também. O amor ágape só é possível se nós nos colocamos humildemente dependentes do Espírito. Por isso essa comunhão na missa, esse alimentar a alma com a Eucaristia é primordial para quem quer amar de verdade. Para quem quer doar-se, né? Como São Paulo está fazendo, prisão sobre prisão, apedrejamento, ser desprezado, rir dele. Quando você desapega da sua imagem, do seu querer ser, você dá espaço ao Espírito que te move. Aí, o que o Espírito te faz? Te faz ir aonde você não quer ir. Não quereria ir, se fosse por si mesmo. Né? O Espírito vai te conduzindo. Eu nunca imaginei que eu ia ser padre. Jamais. Nunca passou. Eu não tive essa formação familiar. Pensava só em ganhar dinheiro. Mas quando você vai dando espaço, o Espírito vai te conduzindo aonde, né? Só que isso tem que tomar cuidado. Porque isso tem que ser feito até a morte. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório dizia: peça a perseverança final. Ninguém pode me declarar santo até que eu morra. Por quê? Porque nós somos seres temporais. Eu posso me perder se eu paro de depender completamente da graça. Isso tem que ser contínuo. Contínuo. Como que a gente fica nessa dependência? Um diálogo contínuo interior, na adoração, aquilo que eu falei ontem, a koinonia, né? Assim como a Trindade está em comunhão, quem está com o Espírito deve estar em comunhão com a Trindade. Quando Jesus está aqui exposto, você se joga com a sua miséria, com a sua pequenez. E nós já temos os exemplos dos apóstolos. Não precisa a gente mais. A gente já tem. Quando a gente é autossuficiente, não, até de vez em quando eu brinco, né? Não, eu quero seguir até a morte. Depois eu falo, opa, Pedro ficou falando demais, depois foi o primeiro a recuar. Então vamos falar, Senhor, se o Senhor me der a graça, eu serei fiel até o final. Quando fores velho,
Jesus disse isso a Pedro, significando que com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Olha para vocês verem como é que é gritante a diferença. Quando Jesus foi crucificado, quem que viu Pedro e acusou que ele era um apóstolo? A cozinheira. Uma mulher totalmente frágil, que não tinha poder nenhum. E ele ficou com medo, né? No final da vida, ele foi crucificado. E ele, com toda a sua coragem do Espírito, ele disse: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Quero ser de cabeça para baixo. Mas é o mesmo Pedro? Que Pedro é esse? Pedro que sempre foi meio que... Lembra? Eu contei, mesmo depois do concílio de Jerusalém, que ficou decidido de pregar para os pagãos, que não precisa mais de circuncisão. Lá na carta aos Gálatas, lembra? Que Pedro estava comendo com os gentios, aí chegou os judeus de Jerusalém, mas o que Pedro fez? Afastou dos pagãos de vergonha, lembra? E Paulo disse: como que tu, que fala dos pagãos, se comporta como um? Paulo puxando a orelha de Pedro. Esse mesmo Pedro foi deixado ser conduzido pelo Espírito Santo e deu um testemunho de amor, ágape. E a outra coisa aqui, além disso, é que Jesus começa numa exigência alta, ágapas, e quando ele vê que Pedro Jesus se rebaixa, fileis, né? Para elevá-lo. Entende isso? Quando nós estamos, Jesus se rebaixa até nós para nos elevar. É muito belo todo esse processo. São João é muito teológico. Por isso que eu gosto de falar da parte teológica, para vocês entenderem um pouco tudo que está, ou um pouco que está por trás de um texto tão belo como esse. E a outra coisa, para complementar, já que eu falei de ágape, filos e eros. O eros é da carne. Papa Bento, depois vocês podem ler lá, Deus Caritas Est, estava desmistificando, porque alguns filósofos, como Nietzsche, dizia que a igreja demoniza o eros. E não é verdade. Esse amor ágape divino também envolve o eros humano. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essas carências humanas que estão tendo hoje, que é difícil de resolver, meu Deus do céu, desapaixonite. Meu Deus, chega gente aqui chorando. Ai, padre, eu quero suicidar. Esse eros também é preenchido pelo ágape divino. Não, ele é envolvido. Até porque, se isso não fosse verdade, o padre não conseguiria viver o celibato. Né? Porque ninguém vê no rito de ordenação castração, vê? Não existe isso, né? É claro que o padre tem todos os desejos que são saciados no amor de Deus. O amor ágape, ele desce até o eros, preenche, sacia, me dá autodomínio para que eu possa servir livremente. O amor eros, que não é orientado primeiro para Deus, escraviza. Deixa a pessoa viciada. Bem, esse é Vamos agora pedir sempre a Nossa Senhora, que é aquela que viveu o amor ágape mais perfeitamente, nos ensine a depender do Espírito Santo para amar e principalmente a ser perseverante até a morte.